Olá, está começando Futuramente, um podcast da CBN sobre como as novas tecnologias impactam o seu amanhã. Esse podcast é apresentado por Marta Gabriel, futurista, especialista em inovação e tecnologia, e por mim, Carol Tamassia, jornalista aqui da Rádio CBN. Oi, Marta. Oi, Carol, mais uma vez aqui, né? Vamos lá, hoje o assunto é inteligência artificial física, que é quando a IA sai das fronteiras do mundo digital e passa a integrar o mundo real por meio de robôs, veículos autônomos, máquinas. E a gente vai olhar especialmente para dentro da nossa casa. O que esses robôs já conseguem fazer e o que falta para eles assumirem tarefas que hoje dependem só da gente. Então vamos para o nosso cardápio do dia. A Marta acompanha essa transformação há muitos anos, escreveu um livro chamado Você, Eu e os Robôs, e hoje ela vai nos contar como que os robôs deixaram de ser ficção científica e começaram a ganhar corpo e inteligência. Depois a gente vai receber Marcelo Zufo, professor da Escola Politécnica da USP, para entender onde estamos hoje no desenvolvimento dessa IA física, o que os robôs já conseguem fazer e o que ainda falta para eles conseguirem viver dentro das nossas casas. Na sequência, a Marta vai olhar para os sinais de futuros dessa integração entre inteligência artificial e robótica. A história invisível. Antes da gente imaginar já robôs preparando o nosso café da manhã, dobrando roupa na nossa casa, vamos voltar um pouquinho no tempo para falar um pouquinho da evolução desses robôs? Vamos sim, Carol. Então, a ideia de robôs, né, e seres artificiais é bem mais antiga do que as IAs e os computadores atuais. Talvez a primeira menção de robôs é na Ilíada, quase 3.000 anos atrás. Então, Homero descreve que Hefesto ele possuía servas de ouro semelhantes a jovens vivas, dotadas de inteligência, voz e força. Então perceba que os primeiros robôs imaginados, inteligência artificial imaginados, nem era de ferro, era de ouro e eram mulheres, né? Então é uma situação bastante característica. Esse trecho é extraordinário porque ele atribui 4 atribuições características principais que a gente busca nos humanoides hoje, já de cara esses seres artificiais, né? Corpo humanoide, capacidade de locomoção, fala e inteligência para auxiliar as pessoas. A gente está falando de 3.000 anos atrás, né? E ainda na mitologia grega, isso está no livro Você e os Robôs, a gente tem Talos, que era imaginado um gigante de bronze, também não é de ferro, então o ferro entrou depois nessa história, criado para proteger Creta, e ele fazia 3 rondas por dia na ilha. Então a gente vê o seguinte, e ele tinha um safe, uma válvula de safe para desligar em caso necessário, né? Então a gente vê que desde aquela época já tem também essa preocupação com autonomia, vigilância, defesa, vem no imaginário. O debate ético que a gente também tem agora direto falado, né? Também não é uma coisa nova. A gente vindo um pouquinho mais próximo agora da nossa história, a gente tem Frankenstein. Em Frankenstein, apesar de não ser com tecnologia digital, né, mas usa a tecnologia para você criar um ser lá, né, dar vida para um ser artificial, a Mary Shelley também levantava questões de quem é responsável por uma criação inteligente. O criador tem deveres permanentes sobre a sua criação, que é coisas que a gente tem falado agora, né? O que acontece quando a tecnologia supera as intenções de quem a desenvolveu? Que você cria uma vida, seja ela artificial ou não, o que acontece a partir daí, de quem quer a responsabilidade, né? Agora, se a gente for olhar, todas as grandes civilizações tiveram narrativas relacionadas a isso. Então, a gente vê que a questão de seres artificiais, robôs, elas estão no nosso imaginário há milhares de anos, né? Desde lá de trás, milênios. E a gente não pode esquecer um dos meus favoritos, que é os Jetsons. Né? Eu cresci vendo os Jetsons. Demais. Então, demais, né? Então, além porque todo mundo fala da Rose, né? Que era assistente do lar ali. Mas, na realidade, é de 1962. 60, né? 60 anos atrás, 60 anos antes dessa onda da IA agora. Entra muito também na época que a IA começa a ser discutida mais, né? Nos anos 50, aí vem os Jetsons já como uma análise futurista do que poderia ser, mas tem uma coisa muito interessante com relação à Rose, que ela não é só a assistente do lar e faz as coisas que ela tem que fazer, ela faz parte da vida, da dinâmica da casa, ela conhece tudo, que é muito do que a gente está imaginando hoje para um robô doméstico, né? E além da Rose, que é a famosa do Jetson, a robô famosa,
Quem assistiu, ou assiste aí que vale a pena, gente. Precisa dar uma olhadinha aí como que a ficção, né? Ela tem um papel de Quem imaginar tem menos de futuros. 40 anos nem sabe do que a gente Não tá sabe, falando, né? Então vai ver porque vale a pena ver, tá? Além da Rose, tinha outros robôs. Então tinha a Rose, que era trabalho doméstico, mas tinha o Unibleb, que era trabalho corporativo, que estava no escritório lá, né, dele. Mac, que era de relacionamento, e tinha os robôs de serviço. E quem, né, assistiu vai lembrar que tinha, inclusive, consulta médica feita por meio de teleconferência, já nos Jetsons lá atrás, né? Então, 60 anos antes dos humanoides atuais, a gente já tinha a Rose fazendo não só tarefas domésticas, mas participando da vida social. E isso tem um papel muito importante, porque quando os robôs entrarem, ainda a gente não está nesse estágio de ter robô doméstico nesse grau, mas isso traz implicações bastante grandes de segurança, privacidade. Se a gente está falando de dependência hoje de chatbots, de IA que, né, nem está ali no nosso dia a dia, imagina quando isso entra no nosso cotidiano de maneira maior, né? Então, agora, passando para a realidade, né? Como que a gente está hoje? A gente falou da ficção aqui, então isso já vem no nosso coraçãozinho humano desde lá de trás, mas quando a gente pensa no processo entre os robôs começarem a ser produzidos, robótica e IA vêm mais ou menos juntas em termos de pensar, mas são áreas diferentes, né? Lembrando, a gente sempre fala isso todo episódio aqui, que o robô é corpo e IA é cérebro, e um depende do outro para se desenvolver, da mesma forma que nós humanos, corpo e cérebro desenvolve junto, né? Então, a gente não tem só um cérebro ali que está separado e que vai se desenvolvendo. Quando você faz exercício, você afeta e desenvolve o cérebro. E o cérebro, conforme ele pensa, ele ativa determinadas áreas. Então, é um processo contínuo. Em alguns momentos, a robótica esteve mais avançada do que a IA, mas você não sabia o que fazer com o robô? Tinha robô, tinha braço, tinha isso, tinha aquilo, mas ele não tinha generalização, por exemplo, não tinha memória, ele precisava de cérebro. Agora, com as IA generativas, os LLM avançando, isso deu um impulso bastante grande na robótica também, porque ela começa a ter uma generalização maior para atuar em cenários mais amplos, né? Então, hoje a gente tem, dos tipos de robôs domésticos, os especializados, que já estão consolidados, que são aspirador robótico, que um monte de casa aí tem, estão cada vez melhores, né? Cortador de grama, limpador de piscina. Eles não têm tanta inteligência, mas eles funcionam e já estão consagrados. Depois a gente tem os sociais, que o objetivo é interagir com as pessoas. O Pepper, acho que é um dos mais famosos, inclusive para a companhia. Eu lembro, antes da pandemia, inclusive 2018, por aí, ele já estava sendo usado em alguns lugares, especialmente no Japão, países que têm a questão da mão de obra, do envelhecimento, a mão de obra difícil, envelhecimento, cuidadores. Então, agora a gente já tem outros robôs que estão cumprindo esse papel também. E agora, né, que é a grande promessa, são os humanoides domésticos, que aí vem com a Tesla, vem a Unitree e N outros robôs que começam inicialmente em fábricas, testando em fábrica, e depois eles começam a ver como que funciona, interagem com as pessoas. Lembrando que a gente está falando de robô doméstico, porque os robôs industriais já existem há um tempão, Sim. programados desde o século passado, sem problema nenhum. Então, para a gente encerrar essa etapa de onde a gente veio, nessas curiosidades de onde está a história escondida de tudo isso daí, a capacidade que a gente tem hoje dos robôs em termos de maturidade, né? Conversar naturalmente, eles estão bem bons, porque eles usam o mesmo nível da IA generativa que a gente tem no dia a dia no chatbot. Reconhecer pessoas também, a parte de visão computacional é bem boa. Navegar dentro da casa, 4 estrelas, vamos dar as estrelas aqui, né? Então, 5 estrelas para conversar naturalmente, 5 estrelas para reconhecer pessoas, 4 estrelas para navegar dentro da casa e para manipular objetos simples. Lembrando que uma casa é muito mais complexa do que uma fábrica. Então, as fábricas têm um ambiente muito mais controlado. Casa é mais... cada um tem móveis diferentes, tem uma bagunça inerente, coisas esparramadas. Executar tarefas variadas, 3 estrelas. E cozinhar, limpar e organizar autonomamente, que é aquilo que a gente quer, 2 estrelas. Então, ou seja, a inteligência evoluiu rapidamente, a robótica está indo junto, né? E teve época que a robótica estava mais na frente, agora elas vão juntas. Nos próximos anos, o que deve acontecer é a evolução semelhante à dos carros elétricos. Eles começaram em fábricas, né? Então, uso em logística e fábrica. Depois, residência de alto padrão e deve vir para assistência a idosos, que são as funcionalidades, as necessidades mais emergentes. E, por fim,
Aí, quando os custos começarem a cair, e o Elon Musk diz que os custos vão realmente baixar para, sei lá, $30.000, $20.000, que é o preço de um carro. E aí começa a ficar acessível para um monte de famílias você ter o robô doméstico, né? Então, o envelhecimento populacional, a escassez de cuidadores e os avanços da IA tornam os robôs domésticos uma das áreas mais promissoras da próxima década, que é a IA física, no contexto, no dia a dia, junto com a gente aí. Nossa, não vejo a hora. Sinais do presente. Bom, vamos receber agora, então, um professor convidado, uma pessoa muito especial aqui, que é o Marcelo Zufo, professor da Escola Politécnica da USP. Professor, seja bem-vindo ao Futuramente, é um prazer ter você aqui com a gente na bancada. Muito obrigado, estou aprendendo muito aqui. Muito bom, professor. Tem casamento, isso aí já foi conversa em mesa de bar, de restaurante, tem casamento hoje que só não termina porque tem a máquina de lavar louça, a lave e seca, o robô que aspira a casa. Você acha que um robô humanoide pode ser o próximo grande eletrodoméstico da casa? E qual tipo de trabalho doméstico ele pode primeiro tirar das nossas mãos? A primeira coisa que ele vai começar a fazer bem dentro de casa? Bem, eu vou trazer para vocês uma perspectiva de gente que faz essa tecnologia. E a gente tem constatado nos últimos 60 anos a lei de Moore. Ou seja, a complexidade desses dispositivos eletrônicos, ela dobra a cada 18 meses. E agora, quando a IA ela desce da nuvem e vai para a borda, o que a gente chama de internet das coisas inteligente, você começa a ver uma proliferação de sistemas cyberfísicos, sistemas cibernéticos que se integram à física. E uma instância dessa tecnologia é o que a gente chama de IA física, vulgarmente os robôs humanoides. O ser humano, ele mimetiza coisas. Então, é um desejo já milenar a gente se representar na forma de robôs inteligentes. Isso vem, como a Marta colocou muito bem, da época clássica. E, realmente, a partir da década de 50, no MIT, houve uma geração de cientistas, von Neumann, Wiener e outros. Eu gosto muito de um cientista lá chamado Licklider, em que a gente preconiza os meios computacionais para viabilizar esses robôs. A única forma de inteligência que nós consideramos é a inteligência humana, e a forma mais natural de interagir de um humano é com outro humano. Então é muito natural que, com a evolução exponencial da tecnologia, essa tecnologia, principalmente nos últimos anos, começa a ficar muito madura. Ela atinge um grau de maturidade em que eu acho que isso é só a pontinha do iceberg. Inclusive, eu sou um dos cientistas que acredita na singularidade. Ou seja, eu acredito que em alguns anos, por causa da exponencial, apesar de nós termos algumas dezenas de milhões de anos como evolução humana, esses robôs humanoides, eu acredito que eles terão uma tendência de superar o desempenho humano. E aí sim, eles não vão ser só cuidadores, mas eles vão ser cirurgiões, eles vão ser médicos. E na hora que a gente atingir a singularidade, eles vão ser um fator determinante na expansão da existência humana, seja como indivíduo, seja como coletividade. Esse autor que eu gosto, Licklider, ele preconiza, inclusive, a simbiose humano-máquina. Ou seja, na hora que nós formos velhinhos, nós já estivermos com as deficiências inerentes à nossa idade, esses robôs humanoides, eles vão ter um papel preponderante em cuidar dessa nova humanidade que vai ser mais velha, fazendo pequenos aconselhamentos, conversando, alertando a gente sobre tomar ou não tomar remédio. E, no limite, eles vão poder ser médicos, enfermeiros, cuidadores, ou seja, companheiros indissociáveis de humanos que certamente vão viver mais do que a geração passada. Inclusive, eu acho que com o avanço tecnológico, a gente tem outro episódio, né, Carol, sobre viver para sempre, como que a tecnologia está
revertendo o envelhecimento, idade, ou permitindo que a gente viva mais com qualidade, talvez a gente nem precise de cuidados. A gente ainda tem uma população, obviamente, que já envelheceu ou que está no estágio de envelhecimento, que não vai pegar todo esse benefício tecnológico, né? Tem que esperar baratear, teste, etc. Mas tem um cenário aí no futuro de, teoricamente, todo mundo poder viver muito mais e bem, né, com qualidade de vida. E a gente não precisaria realmente de cuidadores. Mas robô doméstico para fazer as coisas, eu acho que a gente continua precisando, né? Para lavar louça, fazer as coisas todas. Então, mas eu estava vendo, por exemplo, acho que é Neil, de uma empresa norueguesa, num teste, eu estava vendo que ele foi fazer na cozinha. A moça pediu um copo d'água, né? Aí ele foi lá, em 1 minuto e meio, ele pegou um copo d'água, conseguiu executar a tarefa. E depois ela pediu para ele colocar coisas na máquina de lavar louça. Ele demorou 5 minutos para colocar 3 copos. E eu fiquei assim, ai, vai cair, porque era uma coisa assim que você falava, sabe, parecia super... Então, assim, eu pensei que para chegar num ponto de ajudar a gente mesmo, tipo, vai lá, resolve essa louça aí. Nossa, acho que ia demorar 3 dias, né, com os robôs que a gente tem hoje, assim. Calma, tem a lei de Moore. Ah. Ou seja, Velocidade. falando um pouco sobre como a gente faz essa tecnologia, nós temos os microprocessadores que rodam na nuvem. As GPUs, esses dispositivos eles estão ficando cada vez mais rápidos, mas os dispositivos estão descendo da nuvem e indo para o que a gente chama da border. Então, a gente fala de computação em nuvem e computação na border. Sistemas computacionais da border eles têm a característica de serem mais autônomos e com menos capacidade de processamento, porque nós temos um problema fundamental na operação desses robôs, quaisquer que sejam, que é a autonomia da bateria. E nem sempre a gente pode considerar que esses robôs estão conectados na nuvem. Então, eles precisam de uma autonomia sobre o aspecto da comunicação e sobre o aspecto da energia. Para o público que está ouvindo, nós vamos ter que ter um pouco de paciência, mas hoje de manhã mesmo eu dei a minha aula de sistemas embarcados e eu falei para os meus alunos, olha, vocês vivem um momento muito interessante da humanidade. Nós somos sapiens. Os sapiens existem nesse planeta há pelo menos 3.000 anos, há 300.000 anos. A gente começou a sonhar com a robótica há 3.000 anos atrás. E vocês, jovens engenheiras e engenheiros do meu curso, estão vendo isso acontecer agora. E mais do que isso, vocês vão ser as engenheiras e os engenheiros que vão propiciar essa revolução tecnológica. E eu tenho certeza que, somente aquele ouvinte jovem, na faixa dos 20 a 30 anos, essa geração, sim, vai ser muito beneficiada por esses avanços tecnológicos, porque é uma questão de tempo. Os atuais robôs humanoides, do que a gente chama da IA física, amadurecerem, saírem da infância que eles estão e serem indivíduos artificiais tão inteligentes quanto os próprios humanos em 10, 20, 15 anos. Um exemplo que eu tenho, Carol, em 2018, se você olhasse os robôs Atlas da Boston Dynamics, ele não conseguia carregar a caixa. E o pessoal dava risada, tá? Então, só para fazer a analogia que você está falando de eles colocarem as coisas na máquina de lavar, o que é fácil para um robô, às vezes é difícil para um humano e ao contrário, né? Mas você olhava e não conseguia nada. E em 2 anos está fazendo parkour. E não erra, não perde equilíbrio. Hoje esses robôs têm um equilíbrio muito melhor do que os humanos e fazem coisas incríveis que têm o aprendizado nesse processo. Então é muito rápido, desde o momento que você vê isso acontecer. Em 2018 eu fazia um curso no MIT relacionado com robótica, 2018 e 2019. E os robôs não conseguiam separar, pegar coisas. Movimento não tinham, de pinça, né? De pinça, ou conseguir enxergar numa mesa o que é uma caneca para você tirar, separando das outras coisas que você... Então, tirar uma mesa era um pesadelo. Mas você fazer coisas que, às vezes, para a gente calcular a rota de uma coisa super longe, ele faz num instante. Então, o que a gente está vendo hoje é a versão mais simples da tecnologia, menos boa. Mas ela vai acelerar. Da mesma forma, pensa no ChatGPT há 3 anos atrás e o que as IAs generativas fazem hoje. Então, ele surgiu fazendo uns textinhos simples lá, com recorte de 2023, não tinha quase... e agora faz qualquer coisa. Então, assim, a tendência é a gente ter uma evolução bastante rápida que acompanha essa esteira da IA, né? Não, e essa coisa da escala, acho que é isso que vocês estavam falando. Por exemplo, eu vi que na Índia
milhares de pessoas estão sendo treinadas para realizar tarefas domésticas com uma câmera acoplada aqui na cabeça, tipo, coloca um iPhone aqui deitado na testa, e a pessoa vai cozinhando, vai picando ali a cebola e a câmera está registrando esse movimento para depois... São treinadores de robôs, né? As pessoas Exatamente. fazem esse movimento para depois treinar os robôs. Milhares de pessoas estão sendo pagas por empresas para fazer isso. Achei muito interessante. E aí eu te perguntei, a Marta deu tarefa 2, né? Para cozinhar e tal. Você acha que essa parte ali, muita gente que está ouvindo a gente pensa, pô, quando que eu vou me ajudar alguém? Quando vai ter alguém para me ajudar ali? Você acha que essa parte ainda vai demorar mais para chegar nesse tipo de tarefa tão específico quanto a cozinha, por exemplo? Veja, eu gosto de conversar com meus alunos, né? Se não houvesse o último meteoro que deu a grande exterminação da vida, há 40 milhões de anos atrás, nós não seríamos humanos, né? Talvez o mundo ainda tivesse populado pelos dinossauros, falando de futurologia. Cai o meteoro, dizima mais de 90% da vida existente no planeta, e nós mamíferos, que éramos literalmente proto-ratos quadrúpedes, em 40 milhões de anos a gente virou bípede, a gente desenvolveu o movimento de pinça, que é o mais importante, e isso tem a ver com autonomia, porque a gente faz a pinça com o dedo? Para levar o alimento à boca, para alimentar o cérebro. Inclusive, recentemente saiu um comentário sobre isso, um artigo fantástico na Nature, mostrando a importância não só da proteína animal, mas do amido, fruto da agricultura, quando nós saímos da época caçador-coletor para agrícola. Isso demorou milhões de anos. A espécie Homo erectus, Homo sapiens, Homo habilis, são 4, 5 milhões de anos. E a humanidade está muito ansiosa para que em questão de semanas a gente resolva tudo, né? A gente resolva tudo. Mas outra mágica importante é que sim, nós estamos num processo de tecnologias exponenciais. Então, nós estamos na rampa da exponencialização. E mesmo eu, que sou titular da cadeira de eletrônica, há 50 anos projeto microprocessadores, eu acompanho essa exponencial que é contraintuitiva, a gente se surpreende. Muito bem. Obrigada, professor, pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite e vindo aqui dar essa entrevista muito boa para a gente. Obrigado vocês. Obrigada. Sinais de futuros. Marta, bom, a gente viu um pouquinho o que os robôs podem fazer, quais são as promessas, né? A gente tem que segurar um pouco a ansiedade ali para ele vir para dentro da nossa casa. Mas tem sinais de futuros aí. O que a gente pode enxergar nessa chegada da IA física para nossa casa? O principal sinal de futuro que a gente está passando é do robô doméstico, como eletrodoméstico, né, que a gente falou do aspirador de pó, etc., para um robô doméstico como a gente. Vê que o que a gente está falando nas IAs de maneira geral também está acontecendo com os robôs na parte doméstica, né? Então, a próxima geração começa, agora é aspirador, não sei o que, coisa mais simples, corta grama, etc., mas agora vai começar a ver, conversar, planejar, agir no mundo físico. Então, 10 sinais dos robôs domésticos para o futuro. Primeiro, a IA ganha corpo, que é a física, né? Physical IA, a IA física, que ele começa a ter linguagem, agir fisicamente. A segunda coisa é do robô especialista para um robô generalista. Então, o especialista é aquilo que faz exatamente aquela função, dobra a roupa, ou corta uma coisa direitinho, ou faz, né, aspira a casa. O generalista, a partir da hora que ele aprende a abrir um armário, ele entende que como é que abre outro armário, como abre um fogão, como abre uma determinada coisa, ele amplia o leque de coisas que ele faz, que são o que os LLMs fazem, né? Ele começa a entender de maneira geral o contexto e aprender a executar várias tarefas. O terceiro é da programação para intenção. Você, ao invés de ter só programação de cada movimento, que nem eu falei, você pode falar arruma a cozinha. E aí é uma intenção geral com um monte de atividades que podem ser diferentes de uma situação para outra, né? Às vezes arrumar a cozinha tem que lavar a louça, às vezes, eventualmente não, tem que limpar o chão. Então entra como objetivo, muda a função. A casa vira a nova fronteira da robótica, que a casa é mais difícil, a gente já falou, né? Que tarefas banais para robô, para humanos é difícil para robô, então não é exatamente fácil para ele dobrar roupa, guardar louça, etc. Outro sinal de futuro, robôs aprendem primeiro no mundo virtual. Acho que as pessoas não têm noção disso, mas muito do que os robôs treinaram foi no mundo virtual. Aprendeu a cair, inclusive muito nos videogames. Cair, levantar, subir escada, rampa, o caramba. E aí com isso, quando ele vem para o mundo físico, economiza um monte do processo de treinamento. Se a gente tivesse que treinar robô só no mundo físico, ia custar muito mais caro, né? E robô é hardware, você tem que ficar trocando hardware. No mundo digital é mais fácil, que você troca
configuração ali. Outro sinal, a inteligência passa da nuvem para o próprio robô, que foi o que o professor falou, né? Ela vem para a borda, vem para o próprio hardware. Então, isso tem processamento local, que reduz latência, fica, né, não depende tanto de internet, você fica com a função acontecendo ali. O robô passa a ser companhia, a gente falou isso em algum episódio aqui, eu já falei também na coluna. Cada vez mais está passando de ferramenta para companhia, junto com as IAs, que também estão passando para companhia, aumenta o tempo, inclusive. O envelhecimento acelera a demanda, é outro sinal, que eu já falei. Outro sinal importante, privacidade doméstica vira questão crítica. A gente já discutia isso com as Alexas, né, com as IAs que estavam na casa da gente esparramada e que você não lembra. Imagina um dispositivo que conhece tudo da família, né? Então, qualquer smartphone hoje conhece um pouco, mas a cada pessoa, imagina a dinâmica toda da casa. E deve surgir, isso está começando a acontecer, plataforma de skills para robô. Você contrata uma nova habilidade para que ele consiga desempenhar, cozinhar, cuidar de alguém, etc., né? Então aí a gente tem algumas possibilidades de futuro, que é liberação de tempo, transformação no trabalho doméstico, obviamente, né? Impacto na desigualdade de gênero, porque ele começa a fazer algumas coisas que eventualmente mulheres faziam ou homens faziam, então a gente começa a ter também, né, ter que reanalisar isso. Cuidado dos idosos, uma revolução, que a gente já falou também. Nova resposta à solidão, obviamente. Nascimento de vínculo humano-máquina. A gente estava falando em outros episódios sobre a dependência ou relação com a IA software. Imagina a hora que você tem a IA física e agora já tem robôs que parecem muito com os humanos. Inclusive é bom falar uma coisa aqui, que quando o robô começa a parecer muito com o humano, quanto mais ele vai aparecendo, mais os humanos gostam do robô, até um certo ponto. Porque a hora que ele está muito igual, isso chama Uncanny Valley, né? O Vale da Estranheza. Na hora que ele está muito igual, ele está igual, mas ele faz umas coisas estranhas, que são coisas de robô. E aí os humanos ficam com aquele distanciamento, né? Então, basicamente isso. Então, nascimento dos vínculos humanos diferente, redefinição de família e companhia, privacidade radicalmente mais complexa, porque você tem o dispositivo o tempo todo ali, novos riscos de segurança, o robô passa a ser um ponto de acesso, né, vulnerabilidade, a mudança da educação das crianças, você tem o robô o tempo todo lá disponível e com um alto nível de IA para educar filho também, né, para tirar dúvida, para saber qual é a melhor maneira de fazer as coisas, então isso deve mudar a forma como a gente educa e tem uma responsabilidade grande junto disso. E transformação da arquitetura das casas, né? Que os robôs começam a fazer parte da casa também. Novos mercados e modelos de negócio. Imagina o que deve ser o mercado de robô daqui para frente. Então, são sinais de robô surgindo. A mudança de relação com o trabalho, a gente já falou. E redefinição da fronteira humano-máquina também, que a gente já falou. Então, talvez o sinal mais importante para todo mundo aqui acompanhar, para a gente, né, finalizar, é que quando um mesmo robô conseguir aprender uma tarefa doméstica nova apenas observando, recebendo instruções ou assistindo uma demonstração, sem precisar ser especificamente programado por ela, a gente passa por um outro patamar, né? E esse pode ser o momento smartphone do robô, né? O que é o momento smartphone? Ele deixa de ser um produto com funções fixas e passa a ser uma plataforma física de inteligência capaz de adquirir novas habilidades ao longo da vida, que nem o seu smartphone. Ele não tem, lembra quando o smartphone deixou de ter os botões? Ele passou a ser um software que vai aprendendo e cada smartphone é diferente um do outro. Todo mundo que está ouvindo a gente aqui, quem teve smartphone antes, vai lembrar que todo mundo tinha o mesmo smartphone, era igual, né? Do modelo da marca tal, marca tal, marca tal. A partir dos smartphones que começaram a ficar mais fluidos e aprender com o nosso uso, etc., cada um tem um. Tanto que quando você vai usar o mesmo modelo de outra pessoa, você não consegue interagir, que é diferente, né? Então, basicamente, esse é o principal sinal, né? Que a gente vai ter cada vez mais esses robôs na nossa vida doméstica. Futuramente vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima terça-feira com mais um episódio. Você pode falar com a Marta no Instagram, @MartaGabriel, mandar um e-mail pra gente, futuramente, @cbn.com.br. Esse podcast teve apresentação de Marta Gabriel e Carol Tamassia, produção de Ellen Menezes e Luiz Rodrigues, edição de Priscila Gubiotti e Débora Gonçalves, trabalhos técnicos de Juliano Fonseca, a coordenação é do Thiago Barbosa e a direção é do Pedro Dias Leite. Tchau, gente. Até a próxima semana.